que é o mesmo significado de característica. Então, característica do Abba é um linguajar mais familiar para você, mas é a mesma coisa que atributos que a teologia chama de Deus. Amém? Então hoje eu quero compartilhar algumas coisas, algumas verdades a respeito da personalidade, a respeito do caráter do nosso Deus que é Pai. Amém? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Glória a Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo, se você tem problemas com seu pai, dificuldades com seu pai, é que o Espírito Santo te cure nessa noite. Mas acima disso, eu quero que você conheça o nosso Deus e Pai como realmente Ele é. Ele é um Pai gracioso, amoroso, alegre, feliz, cuidadoso, bondoso. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas algumas coisas eu deixei para falar na hora da palavra aqui. Mas é importante você saber quem é o seu Deus. Eu sei que as pessoas elas crescem com esse contexto de que Deus é iracundo, que Deus vai pesar a mão, de que Deus é tirano. Mas Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então saber que nós erramos, nós falhamos, mas que temos um Deus que nos ama. Aí muitos falam assim, mas daí as pessoas vão relaxar. Não vai, irmão. Quanto mais amado você se sente por uma pessoa, mais você quer servir aquela pessoa. Não é assim no casamento? Quanto mais a esposa se sente amada pelo marido, mais ela quer servir. Quanto mais o marido se sente amado pela esposa, mais ele quer fazer as coisas por ela. Assim é o relacionamento de pais com filhos, filho com os pais. Então não tem como você querer fazer coisas que desagradam a Deus se você se sente amado por Ele. E o meu desejo hoje é que você conheça o nosso Deus como realmente Ele é. Amém? E hoje eu vou falar algumas características, porque as pessoas falam, mas Deus não é tão bonzinho assim. Eu ouvi essa semana de uma pessoa, que a pessoa falou assim, Deus não nos criou para ser alegre, para ser feliz, para ter a vida a mil maravilhas. E eu me escandalizei, eu falei, meu Deus do céu, como é que pensa de Deus? Porque Deus nos criou sim para viver uma vida esplêndida, extraordinária. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Deus não nos criou para vivermos coisas ruins. Primeira coisa que Deus fez quando Ele nos criou, foi nos colocar num jardim chamado Éden, que chama-se jardim de delícias, deleite, prazer. Prazer no quê? No Senhor, se relacionar com o Senhor. Agora, temos dificuldade, temos adversidade? Sim, mas o nosso Deus não mudou. Ele quer continuar tendo relacionamento conosco. Por isso, o meu desejo é que você possa, de fato, hoje experimentar do amor do Senhor, do relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, amém? E olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu sei que esse espírito de adoção, no seu contexto, no meu conceito e contexto, ser adotado é ser um bastardo, é ser alguém que não tem mesmo direito. Mas aqui Paulo escreve a carta aos romanos, e para um romano, quando se adotava uma pessoa, não tinha mais como essa pessoa não fazer mais parte da família. Todo o direito que o homem que adotasse tinha, o filho que foi adotado também tinha a mesma herança. E assim somos nós com Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você sabe, irmão, você precisa conhecer mais de Jesus. Porque um dia Felipe falou bem assim, cadê o Pai, Jesus? E Jesus falou, Felipe, você está um tempo comigo já, quem vê a mim vê o Pai, você não me conheceu, olha para mim. Em outras palavras, onde eu passo tem cego, eu faço voltar a enxergar, tem um coxo, eu faço voltar a andar, tem um paralítico, eu faço voltar a andar, tem um morto, eu ressuscito, tudo que há de ruim, tem uma pessoa que adulterou, eu perdoo ela, eu restauro o casamento, tem uma outra samaritana lá que estava insaciável com homens, eu também curei e restaurei a família dela. Jesus, aonde ele passava com seu amor, com a sua compaixão, o que ele fazia? Ele salvava, ele libertava, ele curava, ele restaurava e ele restituía. E aí em Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala assim, que Jesus é a exata expressão de Deus. E lá em João ele fala assim, quer conhecer o Pai? Conheça a mim, porque eu vim fazer as obras que eu aprendi com o Pai.
Então nós precisamos aprender a conhecer mais de Jesus. Porque quem conhece mais de Jesus, conhece mais do Deus Pai. O Pai não é diferente de Jesus. Tudo que Jesus é, Ele mesmo diz, eu aprendi com o meu Pai. Você sabe, é bonito falar Jeová Jireh, Jeová o El Shaddai, Tsidkenu, Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Deus que cura. É lindo, é maravilhoso ver Jeová Shalom, que é o Deus da paz, um Deus que é redentivo nos seus nomes. Mas não existe um nome mais poderoso e redentivo de Deus do que no Novo Testamento, que é Abba, Pai. Olha o que Jesus fala, abre a sua Bíblia lá em João capítulo 17, versículo 6. Aleluia. Amém? Quantos acharam? Dá um glória a Deus. Aleluia. Olha só, João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me desses do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Qual o nome que Jesus manifestou de Deus, irmãos? Do que ele chamava Deus? De Pai. Tudo que Jesus ia falar, ele falava o Pai. Até quando o jovem rico chamou ele de bom, ele falou, eu não sou bom, bom é o Pai. Tudo que eu faço, eu vi o Pai fazer. Você sabe do que nós precisamos nessa cidade? De filhos de Deus que manifestam a glória de Deus. Filhos de Deus que manifestam o caráter, a personalidade, os atributos de Deus nessa terra. As pessoas lá fora precisam conhecer Deus como realmente Ele é. Não é como pessoas falam assim, é uma autoajuda, está falando de um Deus bonzinho só para lotar a igreja, irmão. Autoajuda não lota a igreja, e se lota não demora muito tempo. Mas agora o Evangelho não só lota, como faz permanecer. Porque Romanos 1,16 diz, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? O Evangelho é falar as boas novas. O que é as boas novas? É um Deus que deu tudo para quem não merecia nada. E é interessante que nós vemos que Jesus, ele fala assim, eu vim manifestar o meu Pai. Porque lá em João 5,19 ele fala, o que eu faço aqui, eu faço porque eu vi o meu Pai fazer. Abra sua Bíblia lá em João 5,16. Aleluia. Hoje o Senhor vai renovar sua esperança, irmão. Eu creio. Se você chegou aqui desesperançado, desacreditado, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Olha só o que Jesus fala em João 5,19. Então lhes falou Jesus. Quem falou, irmãos? Jesus. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, nós não precisamos e não podemos ser como o irmão do filho pródigo, que tinha tudo, mas não desfrutava de nada. Por quê? Porque ele tinha uma imagem errada do seu pai. Você sabe, eu e você precisamos desfrutar. Eu falo para os irmãos, eu não me arrependo um segundo de ter os filhos que eu tenho. Tenho 4 filhos, irmão sabe disso. E eu falo para os irmãos, quando nós recebemos amor de Deus, nós queremos ter filho para manifestar esse amor também. Porque é o seguinte, tudo que nós recebemos de Deus, nós queremos manifestar também. Quem tem experiências profundas com o Pai, ele quer ser pai, porque ele quer transbordar esse amor, esse cuidado, esse carinho para os seus filhos. Eu estou um final de semana longe dos meus filhos e falei para minha esposa, não aguento ficar até amanhã sem os meus filhos. Vamos hoje para Curitiba buscar eles. Por quê? Porque eu fui tão transbordado do amor de Deus lá no encontro que eu falei, eu quero passar para eles esse amor. Porque os filhos que desfrutam do amor do Pai é como Jesus. Jesus recebeu tanto amor do Pai no céu que quando ele veio para a terra, ele falou, eu quero manifestar na terra como é no céu. Como é no céu? Um amor transbordante. E aí nós precisamos ter experiências com Deus que é Pai, para nós também transmitirmos a outras pessoas. Você não é um rio parado, você é um rio de água viva. Jesus disse, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de águas
vivas. Só que as águas vivas, elas fluem em nós para transbordar e fluir através de nós também. Jesus nos cura para nós sermos instrumento de cura para as pessoas. Jesus nos salva para sermos instrumento de salvação. Jesus nos deu amor para sermos instrumentos de amor a outras pessoas. Nós precisamos ter isso bem claro. Por isso que a criação anseia a manifestação dos filhos. Qual filhos? Filhos que são semelhantes a Jesus, que receberam tanto de Deus, que agora querem transbordar esse amor de Deus. É igual um encontro com Deus, irmão. Você pode ver que quem vai para o encontro com Deus, ele volta radiante. Ele recebe tanta experiência, tanto amor de Deus no encontro, que ele fala, eu preciso dar para outros também. Irmão, pais que não expressam amor para os filhos, é porque não têm experimentado o amor de Deus Pai. Acredita, é bíblico. Porque Jesus só manifestou aquilo que ele recebeu do Pai. Por isso nós temos que ser uma igreja não só de religiosos, mas uma igreja que experimenta o amor do Pai. Irmão, se eu contasse a metade do que meu pai já fez para mim nessa vida, só que eu falo para os irmãos, perdoei ele de tudo, amo ele, amo muito. E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus para meu pai. Meu pai aceitou Jesus na minha célula, para os irmãos terem uma ideia, lá em Curitiba. Lá. Eu fiquei tão feliz que eu falei, olha só, aquilo que ele não me deu, eu tive a oportunidade de dar para ele, o amor do pai. Porque todos os homens que são pais, Deus criou eles para manifestar o que Deus é no céu. Só que a maioria não tem a experiência com Deus e acaba não manifestando também. Por isso eu quero aqui falar essas características de Deus. Existem várias características, mas eu quero mencionar algumas delas somente nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para os irmãos não ficarem agitados lá atrás e não perder essa palavra em nome de Jesus. Amém? Primeira característica do Abba é amor. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 8. Amém? Não esquece depois, tá? De tirar uma fotinha com sua célula, mandar lá, divulgar. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar muitas pessoas através das redes sociais. Amém, irmãos? Com sua família. Eu achei tão poderoso que o Mano fez aqui o momento do louvor. Deixa aberto em 1 João 4,8. Irmãos, nós somos um povo que valorizamos a família. Você sabe, eu tive o privilégio de ver minha filha pregando lá no Encontro com Deus. Tem 16 anos ela. E eu falo para os irmãos, ela foi para o Encontro com Deus ela ia fazer 7 anos, na verdade. Faltava um mês para ela fazer. E eu creio muito nesse trabalho de ministério infantil, porque olha só, até hoje ela está firme. Temos a Yasmin, que mora em Paranaguá, até hoje está firme. Muitas outras pessoas eu poderia mencionar. E sabe que eu fiquei feliz? Porque eu cresci ouvindo que quem se dedica à igreja, ele perde família. Pois eu provei na prática que é mentira do diabo. Porque eu fui com a minha esposa, minha filha está firme. Em janeiro meu filho vai fazer 12 anos, vou ter a graça de batizar ele. E eu creio que logo a Rebeca, depois a Luísa, a Vitória. E nós vamos cada dia mais ter experiência com o Senhor. Porque é o seguinte, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Se você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. E Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não cuidar da minha casa, da sua casa, em vão vigia a sentinela. Eu falo para os irmãos, como é maravilhoso ver os nossos filhos tendo experiências com o Senhor Jesus. Porque eu sempre oro, irmão, não quero que os meus filhos tenham experiência com a minha religião. Eu quero que os meus filhos tenham experiência com o meu Senhor e Salvador, Jesus. Porque quando tem uma experiência com Jesus, não importa a idade, se é novo, se é velho, ele tem a vida transformada. Se é novo, ele vai ter visão. Se é velho, ele vai voltar a sonhar. Diz Joel capítulo 2, versículo 28. Amém? E voltando para 1 João aqui 4,8 diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você sabe, irmão, tem uma parábola que os teólogos colocaram na Bíblia, chamada a parábola do filho pródigo. Quantos já leram essa parábola? Mas se você vai ver nessa parábola, essa aqui você tem que anotar. Olha o que Deus falou comigo. Vemos na parábola do filho pródigo que não foi ele que foi bondoso em voltar, mas foi Deus que foi um pai amoroso. O pai foi amoroso, não o filho que foi bondoso. Deveria se chamar a parábola do pai amoroso,
Porque o filho só aprontou. E ainda quando ele voltou, ele chegou e recebeu o quê? Amor, cuidado e carinho. Você pode ver, pega o nosso contexto familiar, deu uma aprontada aqui que a mãe e o pai falam: quando você chegar eu te arrebento. Quando você chegar você vai ver. Ah, a hora que eu te pegar, estou por aqui de você. Não é assim que os pais falam muitas vezes? Mas o pai não falou dessa forma. Ele não via a hora que o filho voltasse. Porque quando o filho voltou, ele correu e o abraçou. Então não é a parábola do filho bondoso, mas é a parábola do pai amoroso. E eu falo para os irmãos, quando nós desfrutamos desse amor, nós não conseguimos não transmitir esse amor. Porque como eu te falei, eu cresci num lar que eu não ganhei amor de pai. Mas eu como pai, eu consigo dar amor hoje. Não por causa de mim, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que Romanos 5, que o Espírito Santo derramou nos nossos corações amor. Quantos pais falam assim: ah, eu não chego perto do meu filho, eu não abraço, eu não beijo, porque eu não sei dar amor, eu não recebi amor. Não recebeu do pai natural, mas está disponível pelo pai espiritual. Porque é o seguinte, o pai espiritual, ele deu, ele não só deu, ele é e ele habita dentro de nós. Não tem como você desfrutar do amor, não querer transbordar, dar desse amor. Porque é o seguinte, aprender com os pais, nós aprendemos muitas coisas erradas. Só que é o seguinte, com o nosso Deus nós temos aprendido muitas coisas certas também. Se tem uma coisa que os nossos filhos carecem, tanto naturais como espirituais, é de amor. E o nosso amor natural, ele é limitado. O amor de Deus que é ilimitado. Que o amor de Deus é o que fala em 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. E você sabe, tem uma lista: não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes. Então veja, ele é zeloso, ele é cuidadoso, mas ele não é ciumento, um ciúme carnal, de posse. Deus, ele é tão gracioso conosco, que ele nem nos obriga a servir ele, ele nos dá o privilégio, a oportunidade de escolher. Se ele fosse um Deus ciumento, com a mentalidade de posse, ele não nos daria a opção de fazer outras coisas. Mas como ele é um Deus que é amoroso, ele nos deu o livre-arbítrio, que está lá em Deuteronômio 11:26. A bênção e a maldição ele nos deu a oportunidade de escolher. Por isso, irmão, você não tem desfrutado de amor. Nesses dias o Pai quer se revelar a você, e Ele quer dar muito amor para você. Ah, eu já tenho recebido, Ele quer dar muito mais. Não se compara o amor que um ser humano pode dar para nós. Por que que as pessoas carecem do amor do cônjuge, do pai natural, do filho? Porque não tem desfrutado do amor de Deus Pai. Porque esse amor de Deus, ele preenche o mais íntimo do nosso coração. E é esse amor, é esse atributo, é essa característica de Deus que nós temos que experimentar. Esse foi o nosso Senhor Jesus, ele foi sempre amoroso. Você pode ver, ele só pegou os tranqueiras, só os rejeitados, só os que não eram. E ele mesmo fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim para os maus, porque é esses que eu quero curar. Porque qual que é o problema do religioso? Ele vê um leproso, ele vê alguém com dificuldade, ele vê alguém que está difícil de lidar, ele se afasta, ele foge. Mas qual que é a diferença de quem conheceu o amor do Pai como Jesus? Ao invés de se afastar do leproso, ele se aproxima do leproso. Porque ele sabe que não é ele que vai pegar a lepra, mas é o leproso que vai ser curado. Porque o amor de Deus cura, limpa, sara, restaura, restitui. E é esse amor que ele quer nos dar. Amém? Aleluia. Mas também a segunda característica que eu quero compartilhar do nosso Abba é: ele tem prazer em se relacionar com os seus filhos. Ele tem prazer em se relacionar com os seus filhos. Deus, ele quer ter um relacionamento de amizade conosco. Lembre-se, uma amizade que é liberdade e não libertinagem. Amém? As pessoas falam: não, Deus é só pai. Não, Deus é pai, Deus é amigo. Deus, ele é tudo para nós, porque ele é tudo em todos. Eu já ouvi pessoas falando assim: não, sou só teu pai, não sou teu amigo. Não, tem que ser amigo, porque amigo está junto em todos os momentos. Deus, ele tem prazer em se relacionar conosco, sim. Só que qual que é o problema de muitas pessoas? Eles veem um Deus como um pai que é distante, que está viajando, é caminhoneiro, volta uma vez por mês, ou trabalha em uma empresa que é cada 2, 3 meses que ele retorna, e só daqui 2, 3 meses eu posso pedir alguma coisa com meu pai. E olha lá, ainda tem que olhar primeiro se ele chegou bem, para mim não levar não. Não, o nosso Deus é o papai do céu, que todos os dias quer relacionar conosco.
Por que Ele colocou o homem num jardim e deu o nome de Jardim de Éden? Porque Ele queria que o homem se deleitasse, tivesse prazer nele. Não, Deus parou tudo no 7º dia só para se relacionar com o homem. Oração não é peso para um cristão que conheceu o amor de Deus. Oração é uma expressão de fé de um filho que recebeu tanto amor que ele quer transbordar mais e mais. Porque ele recebe, ele se enche do amor, ele relaciona com Deus, aí ele transmite para uma pessoa. E aí ele se esvazia daquele amor, ele vai relacionar com Deus de novo para se encher daquele amor e dar novamente. Irmão, todo cristão que se isola, não quer estar em comunhão, não tem desfrutado de amor. Porque quanto mais amor eu recebo de Deus, mais amor eu quero transmitir às pessoas. Foi o que aconteceu com Jesus, pelo menos. E Ele é o nosso exemplo e Ele é o nosso referencial. E olha só o que diz Provérbios 23, 26, abra sua Bíblia. Aleluia. Provérbios 23, 26 diz assim, ó: entrega-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmão, muitos falam assim, Deus não precisa de nada, Deus é autossuficiente. Mas uma coisa Ele está pedindo para nós aqui, o quê? O nosso coração. Só que tem pessoa que dá quase tudo para Deus, menos o coração. Ele lava prédio, ele serve no encontro, ele faz função na cela, ele faz um monte de coisa. Mas não entrega o coração para o Senhor. Porque dá para fazer as coisas na igreja sem entregar o coração para o Senhor. Só que fazer as coisas na igreja, ou fazer as coisas para Deus, você pode falar, eu estou fazendo o meu melhor, mas se faz sem entregar o coração para Deus, você não tem satisfação, você não tem prazer, porque você foi criado para se relacionar com o seu Deus. Talvez você não teve uma imagem boa do seu pai, que era natural, mas você precisa conhecer o seu pai espiritual, que é Deus. É um pai que é presente. Quantos cristãos no meio da igreja, eles falam assim, ó, eu não sei o que eu faço, eu estou perdido. Já ouviu pessoas falar assim? Não sei que decisão tomar. Olha aqui a receita, abre lá em Jeremias 33, 3. Vou te dar a receita, você que está perdido, você que não sabe decisão tomar, você que não sabe que caminho, que rumo que deve tomar. Ó a receita aqui, de um Deus que tem prazer de relacionar com seus filhos. Jeremias 33, 3 diz assim, ó: clame a mim, ou seja, relacione a mim, comigo, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas que ainda não conhece. Deus lá em Salmos fala que Ele quer revelar a aliança dEle e os caminhos dEle para aqueles que o temem. Que no original é aqueles que o adoram, aqueles que relacionam. Nós temos sim que respeitar o nosso Deus, mas não com medo de chegar perto, vou chegar, vou ser consumido, não. O nosso Deus é um Deus pessoal, presente, é um Deus que dá risada, é um Deus que chora, porque lá na morte de Lázaro a Bíblia diz que Jesus chorou, mas é um Deus que também ri, que tem prazer de estar com seus filhos. Talvez a imagem do pai que você tinha vai chegar de tarde, carrancudo, vai xingar, vai bater, vai quebrar, mas não é o nosso Deus. Deus, eu acredito que Ele não via a hora de chegar ao cair da tarde para ir ter com Adão lá no jardim e se relacionar, porque Ele é um Deus presente. Fala assim, Deus, o meu Deus é um Deus presente, e Ele tem prazer em se relacionar comigo. Amém? Eu sei. Você sabe, irmão, hoje enquanto eu orava por essa palavra, veio algo aqui. Deus, Ele tem prazer em você. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu prazer Ele nos escolheu. Tem pessoas no nosso meio aqui que cresceu ouvindo assim, ó, eu não te suporto. Os pais falando, eu não te suporto. Você é um atrapalho na minha vida. Você não presta para nada. Só que não compare o Deus celestial com os seus pais espirituais, naturais. Porque Deus teve e tem prazer em você. Por isso que Ele te deu o fôlego da vida. Amém? Então tenha essa revelação. Mas a terceira característica do nosso Abba é: Ele é soberano. Terceira característica, Ele é soberano. E dentro da sua soberania tem que Ele é onisciente, onipresente e onipotente.
Ele é presente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Nada foge do controle dEle. Ele sabe como começou a sua história e Ele sabe como vai terminar. Ainda que você ande sobre o vale da sombra da morte, não tema, porque Ele está com você. Você pode ter tomado decisões erradas na sua vida, mas acredite, o seu fim será glorioso. Você nasceu para dar certo, você é mais do que vencedor. Lá em Filipenses diz que aquilo que Ele começou na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para completar. Pastor, mas eu perdi muito tempo. Mas o muito tempo para você não é nada para Deus, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. E o Kairos dele pode invadir o nosso Cronos, que é o nosso tempo, e Ele pode mudar da água para o vinho a minha vida, a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Acredite, você não pega Deus de surpresa. Por que tem irmão que ele começa aqui o domingo adorando, glorificando, chega em casa, briga, ou durante a semana cai, chega no outro domingo aqui opresso, pesado, porque ele acha que ele pegou Deus de surpresa. Ele fala, não, mas eu pequei, eu brinquei com Deus. Irmão, você não pega Deus de surpresa. Antes de você pecar, Deus já sabia que você ia escolher o pecado, mas mesmo assim Ele decidiu te amar. Deus sabe de todas as coisas da minha vida e da sua vida. Mas também, como eu te falei, Ele tem a sua onipresença. O que os Salmos, lá em Salmos 139:8 diz? No mais alto céu eu for, lá Ele está. Ou no mais alto monte, em algumas versões. Se eu for no mais profundo abismo, na onde que o Senhor está? Lá também Ele está. Ele está em todos os lugares. O diabo não está em todos os lugares, mas Deus está. Porque Ele é onipresente. E Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Josué 1,5 diz o quê? Nunca, jamais te deixarei e te desampararei. Lá em Mateus 28:20, Ele fala o quê? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca se sinta abandonado, largado, porque Deus está com você a todo momento. E se tem uma presença, e se tem uma companhia que você precisa todos os dias, é da presença do Senhor. Ele já nos deu o Paracletos, o Consolador, que está conosco todos os dias. Aonde eu for, aonde você for, Ele está conosco. Amém? Mas dentro da soberania também de Deus, Ele é onipotente. Eu sei que tem algumas coisas que você fala, para mim não tem jeito. Não tem jeito no meu marido, não tem jeito na minha esposa, não tem jeito no meu filho, não tem jeito nos meus pais. Olha só, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Dá um glória a Deus. Ninguém achou? Eu espero. Aleluia. Então quantos estão vendo lá? Dá um glória a Deus. Também não é todos. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus não haverá o que, irmãos? Impossíveis no que? Em todas as suas promessas. Deus sabe de tudo, irmão, e conhece tudo. E o mais poderoso, Ele quer nos guiar. Não haverá impossíveis para o nosso Deus. Não há nada de tão pequeno aos seus olhos que você possa pedir que não seja importante para Deus. Mas não há nada de tão grande que você possa pedir que seja impossível para Deus. Todo o que pede, recebe. Tudo é possível. Jesus disse o quê? Ao que obedece, ao que jejua bastante, ao que vive na igreja? Não, tudo é possível ao que crê. Crê no quê? Num Deus bondoso e gracioso. Irmão, o nosso Deus é poderoso e Ele é verdadeiro, porque a Bíblia diz em João 10:35, as Escrituras não podem falhar. Amém? Quarta característica, estou quase encerrando, aleluia. Sei que os irmãos estão meio cansados do encontro, né? Vou terminar um pouco mais cedo às 9 hoje, em nome de Jesus. Cansados, né? Mas não abatidos, como o mano falou. Renovados no Espírito, aleluia. Quarta característica do Abba: Ele é bondoso e gracioso. Você sabe, você já ouviu lá no Encontro com Deus um exemplo do homem lá, que ele vai trabalhar, ele tem um carro bom, e o seu filho era de menor, não sabia dirigir direito, e aí ele pega a chave do carro,
e aí ele vai aprender a dirigir, e o que ele faz? Ele dá ré com tudo, bate no muro dele, bate no muro do vizinho, e aí o vizinho sai lá fora, vê o que aconteceu, estava com o muro quebrado, e aí o que aconteceu? O vizinho chega para ele e pergunta o quê? O que aconteceu? Você se machucou? Porque o que esse homem merecia? Ele merecia o quê? Deus sendo justo, ele merecia o quê? Apanhar do pai dele, porque ele pegou a chave escondida, sim ou não? Alguns com certeza já fizeram isso, né? Esperar o pai sair e pegar a chave da moto ou do carro. Mas ele merecia levar uma surra. Deus seria justo se desse uma surra nele, sim ou não? Sim, Deus seria justo. O homem chega e fala, vou contar para o seu pai, você vai levar uma coça e eu quero dar risada da sua cara. Seria justo, sim ou não? O cara errou, o cara bateu no muro do outro lá e quebrou. Mas daí ele fala assim, mas eu fiquei com dó de você. Eu não vou contar para o seu pai, se vire meu muro eu vou arrumar. O que ele seria? Ele seria misericordioso. Porque o cara merecia levar uma surra, pagar o muro, além de não levar a surra, não pagar o muro, ainda ficou tranquilo. Então tem um terceiro nível. O cara chega assim, você se machucou? Não, não me machuquei, o cara desesperado. Aí ele fala assim, olha, então é o seguinte, eu vou arrumar o teu muro, eu vou arrumar o carro do seu pai, eu vou arrumar o meu muro, e eu vou te ensinar a dirigir, você aprendendo a dirigir, eu vou pagar a sua carteira e vou te dar um carro. O que é um cara desse? É um cara gracioso. Existe pessoa assim? Deus é assim. Deus é gracioso. Eu e você merecíamos levar uma surra, merecíamos o centro do inferno, porque não é por obras, porque ninguém merece. Mas o que Deus fez? Não só pagou o preço dos nossos pecados, não só nos deu a eternidade, como nos deu toda a herança do reino dos céus. Toda a maldição que era para mim e para você receber, Ele cravou na cruz do Calvário, e agora nós temos as bênçãos. Ele falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou o rosto para Jesus lá na cruz, para que nunca mais virasse o rosto para nós. Sempre Ele está com a face virada para nós, para nos abençoar. Amém? Por quê? Porque Ele é um Deus bondoso e gracioso. O que Salmos 23 diz? Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Quantos dias, irmãos? Todos os dias das nossas vidas. Tem cristão que, porque ele não tem facilidade em relacionar com o pai, não tem experiência com o pai, todos os dias ele espera uma coisa ruim. Não, está muito bom para ser verdade. Não, alguma coisa o diabo está armando para mim. Mas no final ele não está com medo do diabo, ele está com medo de Deus querer surrar ele, bater nele e prejudicar ele. Só que está escrito, Salmos 23:6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu queria que você abrisse um salmo comigo, que talvez você nunca leu ele. Mas são 26 versículos falando que a bondade do Senhor e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Abre lá em Salmo 136, versículo 1. Aleluia, irmãos. Aguenta mais um pouco, estou indo para o final aí. Salmos 136, versículo 1. Amém? Olha só. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o que, irmãos? Bom, bondoso e gracioso. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui misericórdia é igual a graça e bondade, amém? Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua bondade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a tua bondade dura para sempre. Versículo 7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a tua bondade dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a tua bondade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a tua bondade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a tua bondade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a tua bondade dura para sempre. Com mão poderosa, braço estendido, porque a tua bondade dura para sempre.
Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a tua bondade dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a tua bondade dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a tua bondade dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a tua bondade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a tua bondade dura para sempre. E tirou a vida de famosos reis, porque a tua bondade dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a tua bondade dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a tua bondade dura para sempre. Cuja terra deu em herança, porque a tua bondade dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a tua bondade dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nossos abatimentos, porque a tua bondade dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a tua bondade dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a tua bondade dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a tua bondade dura para sempre. Nós servimos um Deus que é bom. Ele é bom. Ele tem o melhor para nós, irmão. Nós precisamos crer nessa verdade. E para encerrar, a quinta característica, Ele é um Deus imutável. Malaquias 3:6 diz: porque eu sou o Senhor, e eu, o Senhor, não mudo. E como Ele não muda, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz que para todas as suas promessas Ele tem um sim. E como Ele não muda, Números 23:19, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como Ele não muda, lá em João 10:35 diz: as escrituras não podem falhar. Você serve um Deus que é Pai, bondoso, gracioso. E nessa noite nós vamos encerrar tributando louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém.